Você sabe qual é a diferença entre educar e adestrar? Oi, pessoal! Eu sou a Carol Miranda, mãe de 3 crianças, Theo, Lavínia e Bianca, que está chegando. Eu sou especialista em educação e parentalidade positiva. Sou hipnoterapeuta, educadora parental em disciplina positiva e eu escrevo diariamente no meu canal do Instagram, @Conecta Pais e Filhos. Se você não segue, vai lá me seguir, que lá eu posto conteúdos diários também, tá bom? E hoje, pessoal, eu quero conversar com vocês sobre a diferença entre educar e adestrar. É isso mesmo. Você sabe qual é a diferença entre educar e adestrar? Mas antes de dizer a diferença para vocês, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, deixar seu like nesse vídeo se você gostar e compartilhar ele com outras mamães, com outros papais, para que eles também entendam a diferença entre educação e adestramento, tá bom? Então bora lá. Para começar a falar das diferenças entre educar e adestrar, eu quero trazer para vocês o significado de cada uma dessas palavras, tá? Segundo o dicionário, segundo pesquisas no Google de significado mesmo das palavras, tá? Então, educar significa dar a alguém todos os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento de sua personalidade. É transmitir saber, dar ensino, instruir, orientar. Enquanto adestrar significa domar, domesticar, treinar animais. O bom comportamento do animal depende do seu dono. É um tipo de treinamento para desenvolver comandos de obediência. E aí eu vou te perguntar o seguinte: o que você tem aplicado no seu dia a dia com o seu filho? Você está educando ou você está adestrando a sua criança? Pensa aí. Você deve estar aí pensando assim: ai, credo, Carol, pelo amor de Deus, nossa, comparando a educação ao adestramento, meu Deus, que horror. Sim, é isso mesmo, eu estou comparando educar com adestrar, porque na maioria das vezes nós queremos filhos adestrados, a gente busca filhos adestrados, a gente visa apenas a obediência cega, a gente pratica um modelo de educação que se baseia na punição e na recompensa, ou seja, isso não é um modelo de educação, e sim um modelo de adestramento, punição, recompensa, entendem? Se a criança faz o que eu quero e cumpre as tarefas, ela ganha estrelinhas, ou seja, ganha uma recompensa. Se ela não faz o que eu quero, ela ganha uma punição e uma carinha triste no quadrinho. Percebem como isso é adestramento? A gente busca a obediência cega das crianças o tempo inteiro. A criança só é boa quando ela cumpre as minhas ordens. Quando ela faz algo que eu não gosto, ela não é boa, né? Porque a dona dela, que sou eu não fico satisfeita. E então eu vou lá e reprimo, ameaço, grito, bato, castigo, humilho, né? Então, vocês percebem como às vezes parece falar assim: ai, credo, falar que eu tô adestrando meu filho, mas que a gente vive nesse modelo, punição, recompensa, que é o mesmo modelo de animais que estão sendo adestrados, que eles fazem uma coisa quando o dono dele quer, ele ganha uma raçãozinha ou uma carne, não sei, um alimento. E a gente faz isso com as crianças. Se você faz o que eu quero, você ganha um prêmio, uma recompensa, uma estrelinha, ou você ganha um elogio, você é boa menina, comportada. Se você não faz o que eu, sua dona, quer, você vai ganhar uma ameaça, um castigo, uma punição, um grito, ou uma palmada, né? Muitas vezes. Enfim, percebem como a gente acha que está educando os nossos filhos e na verdade a gente está usando de adestramento? Pesado, né? Mas é isso mesmo. Então, por isso que eu queria muito trazer o significado de cada uma dessas palavras para a gente poder entender a diferença entre elas, tá? E aí, pessoal, sabe o que a gente constata quando a gente entende o significado e a diferença do que é educar e do que é adestrar? A gente chega à conclusão
que a gente pensa que está educando os nossos filhos, quando na realidade a gente está usando um modelo de adestramento. Triste, né? A gente está preso no sistema punição, recompensa, castigo, palmada, ameaça. Cantinho do pensamento, cantinho da disciplina, prêmios para comprar a criança. A gente está preso nesse sistema, né? Mas e aí, então? Tá bom, Carol, tá. Você me falou o que é adestramento, o que é educação, mas e aí? O que eu vou fazer para sair desse modelo, então? A primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é buscar recursos, buscar novos recursos diferentes dos que a gente já conhece e dos que a gente já está acostumado a ter em casa, né? Porque se você tá preso no sistema punição, ameaça, grito, castigo, palmada, estrelinhas de bom comportamento, é porque você ainda não conhece outros recursos para ser diferente. Eu tenho certeza disso, porque eu sei que antes de eu estudar sobre educação positiva e parentalidade positiva, disciplina positiva, eu também não tinha e não conhecia outros recursos, além desses que eu falei, né, que é pra gente fazer diferente com os nossos filhos. Então, antes de eu estudar, eu também não sabia que existiam outros recursos além dos que eu conhecia, porque se eu soubesse, eu já estaria fazendo, assim como eu aplico hoje na minha vida. Então, eu tenho certeza que se você soubesse, você também já estaria fazendo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar novos recursos, é colocar novas opções no nosso cardápio educacional, para que a gente possa ter opções, para a gente poder escolher o que fazer quando a criança estiver tendo algum desafio de comportamento. E aí sim, com essas novas opções no nosso cardápio educacional, a gente vai poder escolher qual delas a gente vai querer usar naquele momento. E escolher, então, educar os nossos filhos, no sentido literal da palavra, porque a gente vai estar orientando, porque a gente vai estar ensinando através do respeito, da gentileza e da nossa autoridade empática, né? Eu vou dar alguns exemplos de novas opções do que fazer nos momentos aqui de desafio de comportamento da criança, né? Em outro vídeo, depois eu vou gravar outro vídeo para falar deles com mais profundidade, pode ser? Mas só para a gente já ter e conhecer outros recursos, além dos recursos que a gente já conhece, baseados no sistema punitivo, tá? Então, gente, algumas opções para a gente colocar no nosso cardápio educacional são o diálogo com a criança, tempo de qualidade com ela, que é sentar e brincar com ela por alguns minutos no dia, nem que sejam 10 minutos. Escutar o que o seu filho tem a dizer, fazer uma escuta ativa, entender qual a necessidade que a criança tem por trás do seu mau comportamento. Por que ela está se comportando desse jeito? Qual a necessidade eu não estou conseguindo atender, né? Dizer para a criança o que ela deve fazer ao invés de falar o que ela não pode fazer, né? Usar o bom humor e entrar no mundo da criança, gente, pra gente gerar conexão com ela, para que ela confie na gente. E aí, com essas novas opções em mãos, a gente precisa colocá-las em práticas, né? Porque não adianta só saber, né? O que fazer na teoria. Não adianta só eu saber a teoria se eu não aplico na prática. A gente precisa colocar em prática também tudo isso. Porque saber e não fazer é a mesma coisa de não saber, né? Até porque, gente, o aprendizado, ele acontece através da repetição. Tanto pra gente quanto na criança. Então, quando você me diz que você já falou 3 vezes a mesma coisa pro seu filho e ele não entendeu, é porque ele ainda está nesse processo de aprendizagem. Ou então porque a forma que você está falando com ele não está sendo eficaz. E aí você precisa rever a forma de falar com ele. Na programação neurolinguística, gente, existe uma premissa que diz que o responsável pela comunicação é o comunicador. Ou seja, se você está se comunicando com seu filho e não está tendo resultado, você precisa verificar onde você está errando na sua forma de comunicar. Entende? Ou você vai ficar fazendo a mesma coisa, dando murro em ponta de faca. Então é a gente que precisa mudar a nossa forma de comunicar. E esse processo de aprendizagem que eu mencionei, ele acontece através da repetição. E aí também vai acontecer com a gente, porque a gente vai estar aprendendo novos recursos, né? Então, quando a gente começar a usar os novos recursos do nosso cardápio emocional, né, para educar o nosso filho, baseados na educação respeitosa, né? Às vezes a gente vai precisar de 10 tentativas para conseguir acertar em 2. É assim. Porque
a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está no caminho, a gente ainda está criando novos caminhos neurais na cabeça, né? Porque a gente já estava acostumada com um padrão antigo de comportamento e que já sabia um outro caminho neural, que era só chegar e punir, ameaçar e gritar e dar estrelinha. E por isso a gente ainda vai errar muito, porque a gente ainda está abrindo um espaço para o novo padrão de comportamento conseguir acontecer. E sabe qual que é a diferença quando eu estou focada em educar o meu filho e não em adestrar ele? Quando eu estou focada em educar, eu busco desenvolver a criança. Eu foco nos pontos positivos que ela tem. Eu transmito saber, eu ensino, eu instruo, eu oriento a criança a ter autorresponsabilidade com as suas obrigações. E assim, gente, ela entende que existem responsabilidades e obrigações que precisam ser realizadas, mesmo que ela não ame fazer essas responsabilidades. Entendem que elas entendem que elas precisam colaborar com as tarefas, como as tarefas de casa, por exemplo, porque elas fazem parte da casa, elas fazem parte do todo, que todos cuidam e limpam do local onde moram, por exemplo, né? E elas fazem isso porque elas entenderam sobre autorresponsabilidade e sobre cooperação. E não porque elas querem ganhar uma estrelinha no quadro de comportamentos delas, entendem? Ou para não ganhar uma carinha triste, ou porque senão a mamãe vai ficar triste. Ou para não ser punida, ou para não ser castigada, ou para elas não apanharem, né? Porque elas não cumpriram uma ordem nossa, dos donos delas, né? Então, gente, se você pensa assim, mas o meu filho é muito rebelde, isso não serve pra ele, só serve pra outras crianças. A minha criança é um capetinha, né? É um capeta em forma de gente. Então, gente, todas as crianças, elas podem entender e compreender o que é autorresponsabilidade. Só que a gente tem que ensinar, a gente tem que orientar, a gente tem que ser o exemplo pra elas, né? Não tô falando aqui que a gente vai aceitar a criança, a gente vai aceitar que a criança tenha um mau comportamento com a gente, que ela grite, que ela responda a gente. Não, não é isso. A gente vai ensinar a criança, a gente vai orientar a criança no que ela deve fazer nos seus momentos de descontrole emocional. Que é isso que a gente faz, a gente orienta as crianças o que elas devem fazer nos momentos que elas estão precisando de ajuda. Ao invés de a gente punir, castigar, ameaçar, a gente vai ajudar, a gente vai orientar, a gente vai ensinar, né? Através principalmente do nosso exemplo. E lembre sempre que saber e não fazer é a mesma coisa de não saber. E é claro, né, que quando a gente está no processo de aprendizagem, a gente vai errar inúmeras vezes. E aí a gente vai errar, vai ajustar, ver onde a gente errou, o que a gente fez que não foi legal e então consertar, para da próxima vez a gente fazer de forma mais assertiva, tá bom? Então, a gente precisa entender que mudar um padrão de comportamento e que mudar de um padrão autoritário ou de um padrão permissivo e muitas vezes um padrão adestrador que corre aqui, ó, na veia, né? Já corre na nossa veia há anos, porque a gente foi criado nesse modelo, né? Requer treino, requer paciência, requer acertar, errar, requer se desconstruir de velhos hábitos aprendidos, né? Porque desde que a gente se entende por gente, a gente aprendeu que é assim que se faz, né? E continuar, gente, seguir e estudar mesmo para ser pai, para ser mãe e continuar nesse caminho. A ideia aqui não é ser a mãe perfeita, não. E sim ser uma mãe melhor do que se foi ontem. E assim, um dia de cada vez, a gente vai melhorando e a gente vai nos autoeducando primeiro. Para então a gente conseguir realmente educar nosso filho, no sentido literal da palavra do que é educar, né? Então, gente, para finalizar esse vídeo, eu quero pedir para que vocês não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, de deixar o seu like se você gostou do vídeo e de comentar aqui o que você acha sobre esse assunto para a gente poder continuar conversando sobre ele aqui nos comentários, tá bom? Compartilhem também com as outras pessoas esse conteúdo se você gostou, com outras famílias, para que esse conteúdo possa transformar o maior número de famílias possíveis, assim como ele transformou a minha família, quando eu descobri que existem sim
outros recursos de educação que podem ser colocados no meu cardápio educacional, né? Recursos que respeitam, que orientam e que dão limites claros para a criança, que não são baseados na punição, na recompensa, no castigo e no modelo adestrador, tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!